que está em Êxodo capítulo 14. Nós já sabemos muito bem sobre a saída do povo de Deus do Egito, né? E já conhecemos bastante desse tema. Mas desse culto de hoje nós vamos pegar alguns versículos do capítulo 14 de Êxodo. Exatamente o capítulo que trata da travessia do Mar Vermelho. Só essa travessia do Mar Vermelho dá para pregar vários cultos, né? Nos traz muitos ensinamentos para nós. Nós sabemos, irmãos, que quando Moisés e Arão foram no Egito para resgatar o povo de Deus, foi trabalhoso lá. Foi trabalhoso porque o rei do Egito não queria deixar o povo ir. O povo era o povo de Deus, mas eram os escravos do Egito, eram eles, né, era o povo de Deus, que trabalhavam nos trabalhos escravos lá naquela nação. Eles produziam tijolos para o rei Faraó construir as cidades que eles construíam na época. Então, quando foi que o Senhor Deus mandou Moisés e Arão lá para tirar o povo dele lá do Egito, o rei não queria deixar ir de jeito nenhum. Claro, né? Quem que quer perder um escravo? Não queria. Mas o Senhor Deus enviou aquelas 10 pragas ali, que fizeram com que o rei cedesse, né? E deixasse o povo de Deus sair de lá. 9 pragas, o rei meio que amolecia e endurecia o coração. Resolvia deixar ir, não dava de ideia, não deixava ir. Ele chegou a dizer assim: quem é esse Deus de vocês, para que eu deixe o povo sair para adorar Ele? Adorem aqui mesmo, não precisa sair. Porque o Moisés chegou e disse: olha, eu vim aqui para vocês liberar o povo de Deus, para eles irem lá no deserto adorar o nosso Deus. E o rei subestimou, ele falou: não, que Deus nada, adore aqui mesmo. Mas o Senhor Deus, irmãos, tinha um propósito de tirar o povo dele da escravidão e levar para uma terra que seria a terra deles, né? A famosa terra que emana leite e mel, a terra de Canaã. Então, as 9 primeiras pragas, o rei endurecia o coração e não deixava o povo ir, até que o Senhor Deus mandou a praga mais terrível que eles podiam conhecer, que foi a morte dos primogênitos. A Bíblia diz, irmãos, que à meia-noite, o Senhor Deus enviou um anjo da morte, né? E ele entrou na casa de todos os egípcios e matou os primogênitos de todas as famílias dos egípcios. E também matou os primogênitos até dos animais. Vocês imaginem, irmãos, um país, num determinado dia pela manhã, todas as casas ter um defunto. Que cenário, que coisa terrível que foi isso, né, irmãos amados? Mas para o povo de Deus, o povo de Israel, não aconteceu nada, porque foi exatamente nessa ocasião que foi instituída a primeira Páscoa. A Páscoa dos judeus foi instituída nessa ocasião, quando Deus ordenou que cada um dos israelitas sacrificasse um cordeiro sem mancha, sem defeito, e com o sangue daquele cordeiro eles aspergissem nos umbrais das portas da casa e nas janelas, para que quando o anjo da morte viesse passando para matar os primogênitos, na casa que ele via aquele sangue aspergido nos umbrais da porta, ele não entrava, porque ali estava o sangue do cordeiro, né? Era o povo de Deus. Então foi uma coisa muito terrível. E aí então o faraó resolveu deixar o povo de Deus ir. Mas acontece que quando eles já tinham viajado uns 3 dias,
para ir para Canaã, o rei se arrependeu de ter deixado eles irem. E o Senhor Deus, irmãos, o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, e Ele está no controle. Quando você ouvir alguém dizer, ou você mesmo disser, que tudo está sob o controle de Deus, creia que não é apenas uma frase de efeito, é uma realidade. Tudo está debaixo do controle do poder do nosso Deus. Não importa quem seja, nem a natureza, nem os animais, nem seres humanos, nem nada foge do controle do nosso Deus. Então eu quero ler com vocês aqui no versículo, capítulo 14, do versículo 2 em diante, né? O 1, ele diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Irmãos, vocês lembram que nós já aprendemos que quando eles saíram do Egito para ir para a terra de Canaã, tinha um caminho que era perto, segundo os conhecedores da região, em 11 dias andando normalmente com todo o gado, crianças e tudo, em 11 dias eles chegariam na terra prometida. Mas nós já falamos que nesse caminho tinha umas nações que estavam em guerra. E o Senhor Deus não quis permitir que o povo dele, que era uma grande multidão, entrasse no meio daquelas nações em guerras, porque eles podiam até se assustar daquela guerra e querer voltar para trás. Então eles já estavam indo a caminho quando o Senhor Deus veio para Moisés e disse: Moisés, diga para o meu povo voltar. Eles vão voltar e vão pegar um outro caminho, que vai passar por essas cidades aqui, Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. E eles nesse caminho vão passar por essas duas cidades e vão se deparar com o Mar Vermelho. Irmão, seria uma boa hora para Moisés fazer uma pergunta para o Senhor. Senhor, mas como que nós vamos avançar nessa nossa marcha se à frente nossa está o Mar Vermelho? E aí dizem também os conhecedores que a direita e a esquerda do caminho eram compostas por montanhas intransponíveis, rochosas, que não se subia, não transpassava tão fácil. Então o Senhor Deus diz assim, Ele montou esse cenário e daí Ele diz assim: assim o rei do Egito vai ver o meu povo entrando tipo um beco sem saída, vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Claro, irmãos, quando o inimigo nosso, ele quer intentar qualquer ataque contra nós, uma das coisas principais que ele faz logo no começo já, é colocar a confusão para fazer com que você fique sem uma orientação segura para poder tomar as tuas decisões certas. Então o Senhor Deus, como eu disse que conhece todas as coisas, sabia da mentalidade do adversário e disse: eu vou armar assim esse cenário, que quando o inimigo ver o meu povo tipo encurralado ali, ele vai pensar que o meu povo está perdido, que não está tendo orientação segura para continuar essa viagem. Então veja aqui, irmãos, no capítulo 4 ele diz assim: e eu, Senhor Deus falando, farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Meus amados irmãos, uma das coisas principais e que o nosso Deus busca e anela ver em todos os seres humanos é um reconhecimento
de que Ele é Deus, que Ele é o único Deus verdadeiro, que Ele é o soberano e que Ele domina todas as coisas. E aqui o que aconteceu? O rei do Egito, meus amados irmãos, ele subestimou a glória do nosso Deus. Ele escravizava o povo santo do Senhor. Vocês sabem que a Bíblia diz que o povo de Israel é a menina dos olhos de Deus. Deus permitiu essa escravidão por causa de um tempo de desobediência deles. Mas a Bíblia diz que quando Deus foi lá no Monte Sinai falar com Moisés, para ele ir resgatar o povo de Deus do Egito, o Senhor Deus diz assim: eu tenho ouvido a aflição do meu povo no Egito e desci para atender o seu clamor. Então o povo de Israel clamou a Deus, porque eles estavam sendo afligidos por aquele reino escravizador das pessoas. Então o Senhor Deus desceu para libertar o seu povo da escravidão do faraó. E o faraó não conhecia o nosso Deus e nem tampouco dava glórias a Deus. E o Senhor Deus, irmãos, como eu já disse, Ele não admite que alguém não dê a Ele a glória que é dele. Ele almeja tanto ser glorificado, que Ele chega a dizer na sua palavra, que a glória que pertence a Ele, Ele não divide com ninguém. E é o problema da humanidade em todos os tempos, irmãos. A humanidade dá glória para deuses pagãos, a humanidade dá glória para um objeto. Tem pessoas em alguns lugares que glorificam, adoram o Deus Sol, outros o Deus Lua, outros os deuses de todas as espécies, mas o Deus verdadeiro, que é o que realmente merece, é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, eles se esquecem e não dão essa glória que é dele. Então ele disse: eu vou fazer esse cenário, vou montar esse cenário, vou levar o meu povo, vão se deparar com esse lugar sem saída, e vou fazer com que o rei do Egito continue sendo teimoso, e ele vai ir em busca, a caça do meu povo, e aí então eu vou derrotar ele e o seu exército, para que ele saiba que eu sou Deus. Irmão, você quer ser bem sucedido na tua vida? Reconheça a soberania de Deus em todas as áreas da tua vida. Atribua a Deus tudo o que acontece na tua vida, que o Senhor Deus provê, que Ele cuida, que Ele é o teu Deus, é o que te protege. Não atribua as bênçãos e as misericórdias de Deus, de repente é um horóscopo, de repente é uma imagem, de repente é algum homem, outro homem igual você, no caso igual eu, igual todos nós. Não, meus amados irmãos, todas as criaturas de Deus que estão embaixo do céu só existem e subsistem porque o Senhor Deus as sustenta. Então vamos dizer aqui no versículo 5, ele diz assim: e os israelitas obedeceram à voz de Deus, quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido. Ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos, deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Irmãos, mentira do inimigo. Na verdade, o povo de Deus só saiu do Egito porque a Bíblia diz que o Senhor Deus resgatou eles com mão poderosa das garras do nosso inimigo. Ele não deixou o povo de Deus sair. Aliás, foi uma grande peleja, uma grande batalha, para que ele pudesse deixar que o povo de Deus fosse liberado. Irmãos, é bom a gente lembrar que esse rei do Egito e o Egito em si
para nós, biblicamente falando, simboliza o mundo no qual nós vivemos e o sistema de mundo, de sociedade no qual nós conhecemos, e os demônios e toda a obra do inferno que aprisiona as almas das pessoas. Então veja, foi preciso o Senhor Deus intervir com grande poder, com grande juízo, para que o rei do Egito deixasse o povo de Deus sair livre. E agora ele está dizendo aqui, como que nós fomos deixar esse povo ir? Eles fugiram de nós. Não é verdade? Meus amados, como nós mesmos, vocês pensam que o rei que governa este mundo foi simples assim para liberar você dos domínios dele, quando você saiu do mundo e veio para servir a Deus? Não, você só conseguiu se libertar do domínio do inimigo das nossas almas através do poder da oração de um povo que vive orando pela salvação das almas. Só através da obra poderosa de Jesus na cruz do Calvário que você conseguiu ser liberto das garras do domínio do nosso adversário, do inimigo das nossas almas. Você não pense que não há guerra no inferno. Não há guerra entre os espíritos das trevas que dominam as almas das pessoas, quando alguém está só pensando em mudar de vida e começar a seguir a Jesus Cristo no Evangelho. Há uma guerra, uma batalha ferrenha contra os espíritos das trevas que dominam as pessoas. Sabe? É a custa de jejum e oração. Por isso que depois que a igreja subir da terra, meus amados irmãos, o inimigo das nossas almas, aí ele vai conseguir manifestar a sua obra na sua plenitude. Porque hoje o povo de Deus que ora e jejuma, e o Espírito Santo que habita na igreja, são os maiores impedimentos para que o inimigo consiga fazer a sua obra com toda a sua plenitude. Quando a igreja subir da terra, aí vai vir os 7 anos do governo do anticristo, aí ele vai poder agir com toda a liberdade, porque o espírito que a ele se opõe, diz a Bíblia, ele vai estar subindo junto com a igreja, e esse mundo vai ficar totalmente entregue às mãos do anticristo. Então você custou um preço alto para você escapar daquele sistema de vida que você vivia. Você jamais ia conseguir escapar, se libertar, se não fosse através do poderoso sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, para poder libertar você do domínio das trevas. Irmãos, eu conheço nós. Você sabe, se você era aprisionado por algum tipo de pecado, por algum tipo de vício, por algum tipo de coisas que não faziam bem para você, você sabe que sozinho você não conseguia escapar. Você até tentou, quem sabe, várias vezes e não conseguia se libertar. Eu digo isso com conhecimento de causa. Então, meus amados irmãos, vejam bem, o Senhor Deus montou esse cenário para que o nome dele fosse glorificado através da vida daquele rei e do seu exército. Ele disse, eles vão conhecer, os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Eu sou Deus, o Senhor. Então veja, e aí ele diz aqui no versículo 5, no versículo 6, então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. 7. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores que eram comandados pelos seus oficiais. 8. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Irmãos, o Senhor Deus domina mesmo, o Senhor Deus domina até o Satanás.
Aliás, domina Satanás, porque o rei do Egito ele estava dominado pelo príncipe das trevas. O alvo do Satanás, irmão, sempre foi na terra. Primeiro, não permitir que o Senhor Deus seja glorificado, reconhecido como Deus e Senhor, e exterminar da face da terra o povo que adora a Deus. O povo que é adorador de Deus é o alvo principal do inimigo das nossas almas. Isso é tão verdade, que quando alguém glorifica o nome do Senhor Jesus diante de pessoas que são dominadas ali por espíritos das trevas, muitas vezes o próprio espírito de Satanás chega a se manifestar na vida das pessoas, porque ele não suporta ouvir o nome poderoso de Jesus. Ele dominou por milênios a terra. Mas quando Jesus veio, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Jesus pisou na cabeça da serpente, que é o Satanás, tomou dele as chaves do inferno e da morte e o destituiu, sabe? Agora, depois que Jesus veio, o Satanás só consegue reinar nesse mundo na vida das pessoas que ainda não têm o conhecimento de que o verdadeiro Rei e Senhor é Jesus Cristo. Quando nós temos esse conhecimento, que entregamos a nossa vida a Cristo, o Satanás perde o domínio nas nossas vidas, e quem passa a reinar em nós é o próprio Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia, glória a Deus. Então aí diz assim, irmãos, então o Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimoso. O inimigo, irmãos, uma das coisas que ele faz é ser teimoso quando ele quer destruir uma vida de uma pessoa. Sabe, a pessoa luta, e ele volta, e ele traz, joga de novo o vício, joga de novo o pecado, faz com que a pessoa volte e caia de novo naquela vida, e aquela luta, aquela guerra, se a pessoa não se entrosar mesmo com o exército de Cristo. Por isso que tem pouca chance de perseverar na fé, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, mas fica isolada, não participa do convívio do povo de Deus. Por quê? Porque ela fica fora do rebanho. É no rebanho que a nova alma consegue ter segurança, irmãos. É no rebanho que a nova alma consegue ser protegida dos ataques daquele que dominava a alma dela até o dia passado. Precisa estar entrosadinha no meio do rebanho, porque aí um cuida do outro. Aí ela já vai aprender das armas poderosas. Ela precisa aprender a utilizar as armas espirituais, se ela quiser sobreviver na fé. Se ela não entrar pela obediência da palavra, se ela não começar a se utilizar do jejum, da oração, da obediência à palavra de Deus, dificilmente ela vai conseguir perseverar na sua vida com Jesus. Por quê? Porque o inimigo não desiste fácil. O inimigo não vai desistir fácil de uma alma. Irmãos, eu falo para vocês, fazem 40 anos que pela graça e misericórdia de Jesus eu sirvo a Jesus. E até hoje eu enfrento as minhas grandes batalhas contra o inimigo, porque eu vejo que ele vem, ele se apresenta de uma forma sorrateira, querendo me fazer perder a minha salvação. Até hoje, meu filho, imagine você que faz 15 dias que está aceitando Jesus, que ainda está com o gosto do último gole da cerveja na boca, que ainda está sentindo a última baforada que você deu do cigarro, que ainda está com aquela saudade daquela aventura amorosa que você vinha trazendo até agora. Imagine, meu amado irmão, minha irmã, o inimigo não disse assim para você ainda: tá bom, vai então servir a Deus, vai, está tranquilo, não vou mais te incomodar, já vi que você não me quer mais mesmo, fique livre. Nunca vai dizer, nunca vai dizer. Daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, se Jesus não voltar ainda, ele vai estar de vez em quando dando uma voltada ali para ver como é que está. Como é que Jesus falou lá?
que quando nós entregamos a vida a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E aí o Espírito Santo, irmãos, como ele é maravilhoso, ele é zeloso, ele é Deus, ele é caprichoso, ele é carinhoso. A primeira coisa que ele vai fazer quando ele vem habitar em nós é fazer uma limpeza na casa. É fazer uma limpeza. Ele vem lá do fundo do nosso coração e vem limpando tudo. E de lá ele vem trazendo todas as tranqueiras, as desgraças, as sujeiras, aquelas coisas que estão escondidas lá dentro do nosso coração. E ele limpa tudo, e depois de limpinha o nosso coração, que é para ele morar, ele ainda adorna a morada. Ou seja, ele enfeita a morada, né? Adornar quer dizer enfeitar. Ele enfeita, deixa, vamos dizer assim, o nosso coração limpinho, que dá gosto de morar. Mas aí diz o Senhor Jesus, são palavras de Jesus, ele diz assim: só que de vez em quando, aquele espírito das trevas que morava ali nesse lugar antes do Espírito Santo entrar, ele foi expulso dali, porque o Espírito Santo chegou, ele teve que sair. De vez em quando aquele espírito dá uma voltada por ali para ver se aquele lugar ainda está ocupado ou se está desocupado. Claro, ocupado significa que o Espírito Santo está habitando ali. Mas o Espírito Santo pode sair, pastor? Claro que pode. O Espírito Santo só permanece no lugar que tem santidade. Se eu volto de novo a praticar as coisas que eu praticava, o Espírito Santo não convive com isso, irmãos. Eu volto a beber, volto a fumar, volto a mentir, volto a adulterar, volto a me prostituir. O Espírito Santo não pode ficar aqui porque ele é santo. Então ele sai porque não deu para continuar habitando aqui. E aí quando esse espírito das trevas chega, ele acha a casa vazia, limpinha e adornada. Ela está limpinha, está arrumadinha, porque o Espírito Santo morava ali. Aí então Jesus diz que esse espírito que voltou ali, viu que está para ele a coisa, volta lá no lugar das almas dos demônios e pega mais 7 demônios piores do que ele e vem habitar naquele coração que o Espírito Santo deixou limpinho. E aí Jesus termina esse texto dizendo assim: o segundo estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Ou seja, o segundo estado agora é pior do que antes dele ter conhecido Jesus. É pior, porque antes dele conhecer Jesus, ele tinha um espírito das trevas que dominava ele. Agora são 8. São 8, por isso que a libertação de uma pessoa que já andou um tempo com Jesus e abandona Jesus, é muito mais difícil de libertar ela do que libertar um novo convertido que está chegando para o Evangelho. Uma pessoa que abandona o Evangelho, é mais difícil você libertar ela do que você pegar um pai de santo que está em plena atividade e libertar ele do domínio das trevas. Não se escapa facilmente das garras do inimigo se não houver o poder de Deus para nos libertar. E ele é insistente. Aí a palavra diz assim: então os egípcios, com todos os seus carros, cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados. Na boca do Mar Vermelho, perto de Piairote e Baal-Zefon. Irmãos, o exército veio furioso, né? Porque estava todo mundo endemoniado. E o Senhor Deus estava manipulando eles, vamos dizer assim. O Senhor Deus colocou uma ira carregada no coração do rei, e aquele exército forte que o Egito tinha, e o Senhor Deus colocou uma ira, uma coisa no coração deles, e mandou que fosse atrás. O povo de Deus, irmãos, por outro lado, estava ali, se sentindo encurralado. Quando eles viram o exército furioso de Faraó vindo, eles se assustaram. Eles se assustaram. Veja, o povo de Israel, irmãos,
não obstante ser o povo de Deus, mas eles viveram 430 anos cativos no Egito. Eles sabiam que eles eram o povo de Deus, mas era um povo de Deus que não tinha experiência com Deus. Eles sabiam que era o povo de Deus, sabiam que eles eram descendência de Abraão e tudo certinho, mas eles não tinham intimidade, não tinham experiência com o Deus verdadeiro e todo-poderoso. E você sabe, a pessoa há muito tempo escrava do inimigo, ela fica meio que com a mente fraca, fica meio sem visão, sem perspectiva. Eles estavam ainda totalmente tomados pela visão de escravos. Eles não tinham ainda entendido, recebido no coração deles a visão de seres humanos livres. Eles estavam se sentindo ainda como escravos no Egito. Aí diz a palavra de Deus, que quando eles viram o exército de Faraó chegando, vindo, eles se assustaram, tiveram medo. E aí eles foram falar com Moisés. E aí diz assim: quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor, e disseram a Moisés: será que não havia sepulcros no Egito? Porque você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. Que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos de Faraó aos egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui nesse deserto. Eu estou lendo meio mal porque o meu óculos está suado e está me judiando. Mas, irmãos, o que me chamou a atenção aqui é o seguinte: eles viram que o Senhor Deus mandou 10 pragas das mais terríveis para libertá-los dos domínios das trevas. Quando eles chegaram ali diante desse grande impasse, vamos reconhecer que era um grande impasse que eles tinham diante deles. Mas mesmo visto que eles viram que o Senhor Deus fez, eles se apavoraram e disseram para Moisés: seria muito melhor para nós continuarmos escravos lá no Egito do que estarmos aqui para morrer no deserto. Irmãos, isso aqui é o que acontece com muita gente que vem para o Evangelho. Como eu já disse, o inimigo não desiste facilmente de uma alma que ele perdeu. Jamais. Ainda mais quando é uma família inteira. Aí é que ele vai revidar para não perder. E nós sabemos que todos os que vêm para o Evangelho precisam de um tratamento de Deus. Eles precisam passar por libertação, por cura, transformação do caráter, por uma mudança. Essa mudança é tão poderosa e tão profunda que o Senhor Jesus chegou a dizer para o Nicodemos que ela é como um novo nascimento na vida da pessoa. Então, nesse processo do novo nascimento, nesse processo que Deus vai pegar aquele velho homem ou aquela velha mulher, vai tirar todas aquelas coisas que não são boas na vida dele, que impedem dele se relacionar com Deus. Jesus vai vir, vai limpar, vai libertar, vai curar, vai transformar. De um homem às vezes maligno, ele transforma num homem bom, um homem de Deus, uma mulher boa de Deus. E esse processo, meus amados irmãos, ele é dolorido, ele dói. E é exatamente diante desse momento, quando Deus começa a colocar a pessoa na moenda. Quando o Senhor Deus coloca esse barro para ser amassado, para desse barro fazer um vaso bonito, para a honra e para a glória dEle. Esse processo dói. E aí é quando a gente às vezes já ouviu de algumas pessoas dizer assim: quando eu não era crente era muito melhor. Você nunca ouviu isso? Quando eu não servia a Deus, não era assim, essa aflição.
Quando eu não era crente, eu tinha dinheiro de monte no bolso, nem que fosse tudo desonestamente, mas tinha. Quando eu não era crente, não tinha essa coisa de ter que estar obedecendo a Bíblia. Quando eu não era crente, eu não tinha que estar indo em igreja. Essa coisa de estar indo em igreja e pastor, e irmãos, isso aí, nada disso eu tinha quando eu não era crente. E a minha vida era muito melhor. Mas é grande o engano, irmãos. O Senhor Deus está desmanchando toda aquela construção velha, sabe? Porque Ele quer começar uma construção nova na nossa vida. O Senhor, Ele não vai colocar uma construção nova, maravilhosa, em cima de uma construção que foi mal feita, tudo torta, tudo prejudicado, tudo de um jeito, sabe? Ele vai querer colocar o projeto dEle na nossa vida e fazer a construção dEle na nossa vida. E para que Ele possa fazer essa construção, tem que arrancar tudo que nós construímos. Tudo que eu construí sem Ele vai ter que ser arrancado, tirado fora, jogar fora os entulhos, para que Ele possa começar lá do alicerce e vir construindo uma construção maravilhosa para a glória do nome dEle. Aí sim, aí vai ser homem de Deus, vai ser mulher de Deus, vai ser transformado. Quem te conhecia não vai te conhecer mais, vai dizer, mas como que pode, mudou tanto assim? Agora não matar mais, já matava, não matar mais, mentia, não mente mais, roubava, não rouba mais, se prostituía, não se prostitui mais. Agora o prazer dessa pessoa é na palavra de Deus, é servir a Deus. Então veja, Deus vai colocar no tratamento porque Ele quer construir algo de valor em nós. Ele quer construir algo de valor em nós. Ele não quer que você venha para o Evangelho e continue do mesmo jeito, porque senão você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E sem esse processo de amassar o barro para construir um vaso novo, não tem como Deus fazer nada na nossa vida. Mas aqui entra uma segunda questão. Sou eu o barro, Ele é o oleiro. Eu preciso saber se eu quero me deixar ser um barro nas mãos do oleiro. Porque quando ele começar a me amassar, meu filho, que começar a me doer, aí é que eu vou ver se eu realmente estou disposto a deixar o oleiro me amassar, me quebrar. Se eu era orgulhosão, Ele vai quebrar meu bico, vai fazer de mim um homem sem orgulho. Se eu era vaidoso, Ele vai quebrar a vaidade, vai deixar nós sabendo que nós somos miseráveis seres humanos, que sem Ele nós não somos nada, que nós precisamos de Deus. E se nós morrermos, irmãos, em 3 dias nós vamos ser comidos de bicho. Então precisamos aceitar o processo. Se eu não estiver disposto a aceitar o tratamento de Deus, Deus não pode trabalhar na minha vida. Ele não pode trabalhar na minha vida, porque eu tenho autonomia para escolher se eu quero ou não quero que Ele faça. Se eu não quiser, quando começa a doer, eu vazo. Não serve para mim isso aqui. Mas se realmente eu entendi da vida miserável que eu estou vindo lá do mundo, que o meu destino sem Deus é a eternidade perdido. Se Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, para me resgatar da perdição eterna, Ele fez tudo para que eu não vá para o inferno, mas que eu vá para o céu. Se eu entender isso, vai doer, mas eu vou me sujeitar. Irmãos, às vezes dói menos no tratamento com Deus do que ser amassado pelas garras do Satanás. Que quando ele nos pega, ele pega para matar. O diabo nos pega para matar, irmãos. Deus nos pega para dar vida. Mas o diabo pega para matar e para levar a alma perdida para a eternidade. Então os egípcios, os israelitas, pô, Moisés, era melhor ser escravo no Egito. Irmãos, eu não tenho nenhuma saudade do tempo que eu vivi no mundo. Não tenho, e eu conto para vocês às vezes. Eu não era esses fumantinhos Nutelinha que tem hoje em dia. Sabe, esses que nem tragar não tragueia. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia, e eu, quando demorava um pouco e não tinha alguma coisa de cigarro ali, eu tinha vontade de comer o cigarro.
Não tenho saudade. Eu bebia, eu era bêbado. E eu bebia porque gostava, cara. Não é que bebia por bobo, assim, porque os outros bebiam, eu bebia também, não. Eu bebia porque gostava de beber. Mas nunca mais tive saudade de beber. Quantas vezes eu queria parar de beber, não tinha força. 2, 3 da madrugada, chegava bêbado em casa, que não tinha condições nem de tirar minha roupa. E ali eu mesmo, bêbado, eu pensava, eu vou largar essa coisa. No outro dia eu estava de novo lá no mesmo bar, bebendo do mesmo jeito. Vou largar, no outro dia de novo. Não conseguia, eu estava preso, aprisionado, não tinha força. Vivia de mentira, traindo minha mulher, vivendo em balada, vivendo em festa. Minhas criancinhas eram tudo zoiudo, já de medo eram tudo zoiudo, pareciam virados em lombriga, por causa do meu jeito. Eu chegava em casa, a Sirene nem tinha coragem de perguntar onde é que andou, homem. Onde é que andou, homem? Ela nem tinha essa coragem de perguntar para mim onde é que andou. Mas isso que já fazia 3 dias que eu não ia em casa. Eu não tenho saudade dessa vida, meus amados irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus nos ofereceu e oferece uma vida muito melhor. Eu não quero mais ser escravo de Satanás. Não quero ser escravo de Satanás. Prefiro ser escravo de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós somos escravos livres de Jesus. É maravilhoso. É difícil de entender você ser escravo livre. Mas é o que o apóstolo Paulo ensina. Nós somos escravos livres. Sabe? Livres por quê? Porque Deus não nos tornou um fantoche. Ele não manipula nós, irmãos. Ele coloca o que é que agrada a Ele na minha frente e deixa a minha vontade se eu quero fazer ou não. Ele não me constrange a nada. Eu sei que muita gente está recebendo um esclarecimento nessa noite. No final Deus vai dizer, está com você a bola. Você que decide, quer viver para mim ou quer ser escravo de Satanás? Aleluia. Deixa eu pegar uma lâmpada aqui. Jesus amado. Então veja. Mas aí Moisés era homem de Deus. Sabe o que o Moisés respondeu para esses incrédulos? Murmuradores, irmãos. Ó o murmurador, vigia murmurador. Você que qualquer prova começa, porque não sei o que, não sei por quê, não adiantou nada, fui dizimista, dei dinheiro e não valeu nada, dando emprego, não sei o que, Pedro. Vigia, porque Deus não gosta de reclamão. Deus arma o cenário porque Ele quer nos tratar. Então veja o que Moisés respondeu. Então Moisés respondeu assim: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Só fique quieto. Você está na margem, está sendo moído, amassado. Fique quieto. Fique quieto que você vai ver o livramento do Senhor. Moisés disse para eles: olha, vocês não vão ter que fazer nada. Só não tenham medo e fiquem quietos. Não tenham medo e fiquem quietos, que vocês vão ver que o Senhor vai pelejar por vocês. O Senhor vai dar livramento para vocês. Mas é a questão, reclama, ameaça até de largar de Jesus. Ah não, era muito melhor quando eu vivia bebendo cerveja. Bebendo cerveja nunca faltava grana para me pagar cerveja. E cigarro, e cachaça. Ah, filho do céu, você não conhece o que é vida boa com Jesus. Você não conhece o que é vida boa com Jesus.
Se você tivesse provado o que nós provamos esse final de semana lá em Campo Alto, se você tivesse provado o que nós provamos esse final de semana em Campo Alto, você ia dizer, verdadeiramente esse mundo é um podridão. Esse mundo é podre. Não tem nada nesse mundo que presta, a não ser os seres humanos, que são preciosos, que Deus ama, deu seu Filho para morrer na cruz por nós. Então, se você simplesmente ficar quietinho, orando, adorando o teu Deus e declarando para Ele que não há Deus tão grande como o teu Deus, que não há outro Deus além dele na tua vida, que só servir a Ele é o que você tem interesse no coração, que o teu negócio é largar mão do que o mundo oferece para agradar o teu Deus, você vai ver o que Deus vai fazer por você. Você vai ver o que Deus vai fazer por você. Mas Ele faz por mim, faz por todos. Descansa no Senhor. Adore o Senhor. Glorifique o Senhor. Declare diante de todos os que você conhece que não há Deus tão grande como o teu. Eu sei, irmãos, lá atrás, quando eu fui tratado bastante pelo Senhor uma vez, naquela situação, sabe, mas naquela situação terrível mesmo, que eu já falei para vocês, que eu e a Sirene passamos muita prova na nossa jornada. E uma vez eu naquela situação, irmãos, uma situação terrível, a Sirene tinha que sair vender umas coisinhas na vila lá, para poder trazer uma lata de azeite e um leite para as crianças. E eu trabalhando servente de pedreiro, mas Deus um livre, irmão, nós passamos demais. E eu falando de Jesus para um cara, falando da grandeza do nosso Deus. Ele falou, não estou entendendo, você nessa situação miserável e dizendo que esse teu Deus é tudo isso. Eu falei, verdade, o meu Deus é tudo isso e eu não falei tudo o que Ele é ainda para você. Eu estou sendo tratado pelo meu Deus, porque Ele me chamou e está me tratando, fazendo de mim um homem novo, arrancando de mim aquele prostituto que tinha dentro de mim, arrancando de mim aquele mentiroso que tinha dentro de mim, aquele arrogante, orgulhoso e tudo mais, para me fazer um homem de Deus de um caráter diferente. E logo que eu passar esse processo, Deus vai me exaltar. Deus vai me exaltar, porque Ele não decepciona aqueles que confiam nele. Deus não decepciona aqueles que confiam nele. Jamais. Se você confiar em Deus, jamais Ele vai envergonhar você. Jamais. Mas entenda, todo mundo que quer andar com Cristo tem que passar pelo processo, porque com casca e tudo, não dá para servir a Deus. Vocês sabem que nós, homens humanos, seres humanos, nós vindo do mundão, nós chegamos com tudo que não tem. Com casca e tudo. Lá no mundo, irmãos, mentir não é problema. Lá no mundo você armar uma camanga, uma maracutaia para extorquir num negócio, tirar o dinheiro de alguém numa venda de alguma coisa, é coisa normal. Lá no mundo você mente e nem vermelho não fica. O importante é que você tenha um retorno financeiro diante daquilo tudo. Agora, quando entra no reino de Deus, meu filho, aí você mente, você está pego, porque a palavra de Deus diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os adúlteros e as adúlteras não herdarão o reino de Deus. Aqueles que se prostituem não herdarão o reino de Deus. Os orgulhosos, arrogantes não herdarão o reino de Deus. Aí você vai sentir que a coisa é mais estreita do que... Porque o mundo fala muito mal dos crentes, irmãos. Não acreditam nada, querem ser melhor do que não sei o quê, porque agora anda com uma biblinha, quer ser bom, não sei o quê. O mundo não conhece o povo de Deus. O mundo não conhece o povo de Deus. O dia que o mundo conhecer o povo de Deus,
muita gente vai querer servir a Deus também. O mundo não conhece, irmãos. O Satanás tem trabalhado na mente das pessoas no mundo para passar uma imagem distorcida do povo de Deus para o mundo. Até por sinal, o mundo considera o povo de Deus um povinho. E a Bíblia diz que o povo especial, zeloso de boas obras é o povo de Deus. Povo especial, zeloso de boas obras é o povo de Deus. Ei! Irmãos amados, o povo de Deus é o principal povo da terra. Tem muitas misérias no mundo que já não estão piores, porque ainda o povo de Deus está nesta terra. A hora que a igreja for tirada da terra, aí o mundo vai sentir o que é estar sob o domínio do Satanás. Hoje nós atrapalhamos toda a obra do inimigo, irmãos. Os crentes oram, os crentes jejuam, os crentes têm poder no nome de Jesus. O crente repreende a obra do diabo e ele tem que parar de agir, porque ele não suporta o nome poderoso de Jesus. Sabe? Então o mundo não conhece o povo de Deus. Um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que só fala a verdade, um povo que compra e paga, um povo que não mente, um povo que não rouba, um povo diferente na terra. E é verdade isso, porque muita gente conhece o crente quando ele passa. Eu estava saindo um dia do mercado com a Sirene, e estava um senhor lá do outro lado da rua, assim para nós. Entramos no mercado, aquele homem estava lá assim. Sim, Jesus, guarde nós, Senhor. Os caras vêm querendo tomar a nossa variante aqui. E ele olhando assim, ele no calçado, olhando para nós. Entramos no mercado, fizemos compra, voltamos, tudo, coloquei no carro, embarcamos para sair. Quando eu comecei a sair, ele veio no encontro a nós. Eu falei, agora, mulher. Ele falou, boa tarde. Eu falei, boa tarde. Desculpa eu interromper o senhor, mas eu quero tirar uma dúvida. Quando o senhor desceu ali com a sua esposa, seus filhinhos, eu vi que o senhor é um homem de Deus. Só para mim ver se eu não me enganei. O senhor é um cristão? Eu falei, graças a Deus nós servimos a Jesus. Nós servimos a Jesus. E não é por causa de roupa não, irmãos. É que nós temos o brilho maravilhoso do Espírito Santo que habita em nós. Sabe? Nós temos algo diferente em nós. Não adianta, a presença de Deus causa um brilho em nós. Ei! Não adianta. A presença de Deus causa um brilho em nós. Amém, Jesus? Eu vou segurar porque o povo está cansado, querem ir dormir. Eu dormi porque os que estiveram no encontro, irmãos. Irmãos, eu chegava meia-noite em casa, levantava às 5. Os últimos dias ali. Mas não cansei nada, graças a Deus. Hoje eu saí reclamando. Falei, Jesus, queria ficar mais aqui. Mas daí eu falei, acaba a comida, o que vamos fazer aqui?